Paz do Senhor, meus amados irmãos e todos vocês que assistem ao programa Mensagem de Esperança. Estamos aqui hoje para fazer um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre o tabernáculo e faremos um breve comentário sobre a lição de número 9, que fala sobre a Arca da Aliança. E nesse estudo do tabernáculo nós temos visto coisas lindas, coisas maravilhosas, cheias de simbologia. Nós já passamos pela porta, pelo pátio, onde nós encontramos o altar do holocausto, encontramos também a pia de bronze. Nós já entramos também no lugar santo, onde havia o candelabro, a mesa dos pães da proposição e ainda o altar de incenso. E nessa lição, nós estamos agora entrando no lugar santíssimo, aonde vamos ver a Arca da Aliança, que também pode ser chamada de Arca do Testemunho, também pode ser chamada Arca de Deus e a Arca do Concerto. E esse móvel era o móvel mais importante e o mais santo que havia no tabernáculo. Era um tesouro muito apreciado, era um tesouro reverenciado pelos israelitas. E isso, a arca, ela ocupava o primeiro lugar na vida espiritual do povo de Israel. E sabemos que tudo no tabernáculo apontava para Cristo, né? O sacrifício perfeito que ele fez por toda a humanidade. E apesar de ser o objeto que encontrávamos por último no tabernáculo, foi o primeiro objeto a ser mencionado por Deus na construção. E a arca, ela representava a base do trono de Deus e a sua presença no meio do seu povo. Era ali no lugar santíssimo, aonde a glória do Senhor se manifestava. Era ali que Deus aceitava o sacrifício e era ali também que Deus liberava o perdão para todo o seu povo. A arca, ela foi construída de madeira de acácia e era totalmente revestida de ouro por dentro e por fora. A arca era o ponto central, o foco do culto e da adoração de todo o povo de Deus ali no deserto. E nesse lugar, era um lugar tão especial e tão santo, que apenas o sumo sacerdote adentrava nesse lugar, apenas uma vez por ano, no dia chamado Dia da Expiação. Ele entrava com o sangue do sacrifício, aspergia sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório, e ali a glória do Senhor se manifestava e o povo recebia o perdão. Os materiais, madeira e ouro da arca, também apontavam para as duas naturezas de Cristo. A madeira, na tipologia, significava a humanidade de Cristo e o ouro, a sua divindade. Então, mostrava Jesus como verdadeiro homem e como verdadeiro Deus. Eram duas naturezas distintas, mas unidas numa só pessoa, Jesus Cristo. E a arca era um símbolo da plenitude, da presença de Deus no meio do seu povo. Colossenses 2:9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso apontando para Jesus. E ainda João 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que a arca representava para o povo de Israel é o que Jesus representa para nós hoje como a sua igreja. E por cima da arca havia uma tampa chamada de propiciatório. Essa era totalmente de ouro e adornada com 2 querubins, com as suas asas voltadas para cima da arca da aliança, com os rostos voltados para a cobertura, e ali era um sinal de reverência ao Senhor. Era ali onde acontecia a propiciação dos pecados. E propiciar quer dizer tornar propício, tornar favorável. Propiciar
é reaver o favor de Deus. E essa simbologia também do propiciatório aponta para Jesus, para o valor misericordioso do sangue da expiação oferecida por Jesus. 1 João 2:2 você pode conferir, que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então é o sangue expiatório de Cristo que vem para perdoar os nossos pecados. E a arca sem o propiciatório era apenas um trono de juízo, mas com a sua tampa de ouro e com os querubins se tornava num trono de misericórdia. E os querubins que estavam sobre o propiciatório também representam a majestade e a deidade de Deus. E simboliza também os seres celestiais que assistem junto ao trono de Deus. E havia dentro da arca 3 elementos importantes que você pode ver lá em Hebreus 9:4, que diz assim: nesta arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Esses objetos continham os memoriais dos grandes atos de Deus. As 2 tábuas da lei era aquilo que continha os 10 mandamentos. Era o documento da aliança que Deus deu para Moisés e, consequentemente, para todo o povo dele lá no deserto. Simbolizava também a justiça e o juízo de Deus. O vaso de ouro contendo o maná era uma lembrança da provisão de Deus para o seu povo lá no deserto. O maná era colhido todos os dias, pois ele estragava se fosse colhido para o outro dia. Mas quando ele foi colocado no vaso de ouro, ele não sofreu nenhuma deterioração, pois era preservado pelo poder de Deus. Como o vaso era de ouro e o ouro é símbolo da divindade, era o próprio Deus quem conservava aquele maná para lembrança da provisão dele para o seu povo no deserto. E esse maná também apontava para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. João 6:35 diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E a vara de Arão era um pedaço de madeira seco, sem vida, morto. Mas apesar disso, quando ela foi colocada perto da arca da aliança, ela floresceu e ainda frutificou. Era a aprovação de Deus ao chamado de Arão. E vara simboliza disciplina, simboliza autoridade e fala de ministério aprovado. Também aponta para Cristo, que mesmo depois de morto, ele ressuscitou, floresceu e frutificou. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós vemos aqui que simbologia tremenda, que coisa tão linda, que importância era aquela arca da aliança. Mas hoje nós não precisamos mais de uma arca nas nossas mãos. Nós não precisamos mais de nenhum material humano, porque o próprio Cristo veio e Ele é a presença de Deus na terra. E hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos dentro de nós o Consolador. Não precisamos mais carregar mais nada, porque Cristo cumpriu tudo que era tipificado lá no tabernáculo. Nós temos hoje a palavra dentro de nós e essa palavra ela nos dá vida, não é? E o Espírito Santo habita em nós. E hoje nós somos o tabernáculo de Deus na terra, por causa de Cristo que se entregou pelas nossas vidas. Eu convido você para estar conosco na Escola Bíblica Dominical, todo domingo, às 9 horas da manhã. E você vai aprender muito mais, porque esse assunto é muito empolgante. Amém.